Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer revê-los, prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, para encerrar a nossa disciplina de processo penal, pelo menos a minha parte, né, o que me cabe, porque ainda tem uma outra parte com o Alexandre Pinto, que ele já vem trabalhando com vocês. Mas aqui a primeira parte do processo penal vai ser encerrada hoje, com as disciplinas de provas no processo penal e também prisões, tá pessoal? Como a gente já conversou lá no começo, meu papel aqui não é de ler a lei seca com vocês e não é de aprofundar em todo e qualquer tema, porque não dá tempo. A lógica é que eu demonstre o básico, que eu abra o caminho para que vocês possam trilhar sozinhos. Então, eu vou trazer o principal sobre provas no processo penal, vamos falar um pouco sobre princípios de prova, vamos falar sobre formas de se provar no direito penal, no processo penal, limites da prova, prova ilícita, isso é muito importante, e depois eu vou dar alguns conceitos básicos sobre prisão e vou indicar a vocês o que deve ser lido dentro da lei. Tudo bem? Vamos começar então, provas no processo penal. Esse tem sido um dos temas de maior importância na prova de vocês. Junto com competência, talvez, ação penal, provas no processo penal é um daqueles temas que mais cai. Então é muito importante que vocês conheçam isso daqui, pessoal. Onde que está isso no seu Código de Processo Penal? Está dos artigos 155 até o 250. Então você já vai anotar aí. Você vai colocar um asterisco gigante, vai anotar em qualquer lugar, caderno ou o seu bloco de notas, seja onde for. Artigo 155 até o 250, eles precisam ser lidos, galera. Precisam necessariamente ser lidos, tá? O artigo 155 até o 157, os três primeiros, 155, 156 e 157, eles trabalham a parte geral de provas. É bem pequenininho, né? E aí depois do 158 para frente, até o 250, são as provas em espécie. Ali você vai ter prova testemunhal, confissão, prova documental, todos os tipos de prova em específico vão estar a partir do 158, tá certo? Corpo de delito, daí por diante. Vocês precisam ler isso tudo. Eu volto a dizer. O que cai em prova é lei seca. Ah, Rafael, mas cai muito caso prático. Vocês vão perceber que os casos práticos são todos baseados na lei seca. Então, mesmo a última prova que teve um nível elevado, a gente sabe disso, teve um nível um pouco acima do normal, mesmo ela cobrou lei seca em maior quantidade do que doutrina e jurisprudência. Então você precisa conhecer muito bem a lei seca para se sair tanto das questões diretas de lei seca quanto daquelas também que são indiretas de lei seca. Não é isso? Rafael, o que é então prova? Vamos entrar no nosso tema aqui de hoje. O que é prova? O conceito dado pela doutrina, pessoal, é de que prova é um conjunto de atos por meio do qual se visa formar o convencimento do julgador, né? É o que você já imaginaria. O que é prova? É um conjunto de coisas que faz alguém saber de algo, né? Especificamente no processo. Para que serve a prova? Para mostrar algo ao juiz, né? Juiz, estou te provando que o sujeitinho X, ele cometeu o crime de homicídio lá naquele dia de noite que a gente está narrando aqui. É a prova em si, ou seja, o que eu quero produzir. Existem algumas acepções de prova. Por exemplo, atividade, né? Produzir a prova, isso seria uma atividade. Resultado da prova também é chamado, entre aspas, de prova. Então, aquilo que eu consegui demonstrar na prática. Se eu conseguir demonstrar o homicídio, se eu conseguir demonstrar o roubo. E também prova como meio, né? Um meio de eu conseguir ligar a minha afirmação ao resultado, tá? Então, você vai ver esse termo, essa terminologia prova usada em todos esses três sentidos. O destinatário da prova é, a gente sabe, o juiz, né? Quando a gente está querendo provar algum processo, o principal destinatário, a principal pessoa que a gente quer convencer é o juiz. Mas é só ele? Não, pessoal, pelo menos não segundo a doutrina. Então você teria também partes e a sociedade como destinatária. Por mais que, quando eu estou, digamos, o promotor de justiça ou o advogado, o defensor, quando ele está demonstrando alguma coisa no processo, ele não quer convencer a sociedade, ele quer convencer o juiz, que é quem tem o poder da caneta, né? Mas doutrinariamente falando,
a gente afirma que sim, a sociedade também é uma destinatária da prova. Lembre, o processo é, em regra, público e há um controle da sociedade sobre aquele processo. Então não está errado dizer que a sociedade seria uma das destinatárias desse ato, tá certo? Alguns princípios específicos do direito probatório, pessoal. Cuidado, aqui a gente não fala de todos os princípios como a gente trabalha lá atrás. São alguns princípios apenas específicos do direito da prova. O primeiro, contraditório, né? A gente já falou de contraditório em outros momentos? Sim, mas aqui se repete, porque o contraditório é aquela abertura de possibilidade para que a outra pessoa contra-argumente. Não se constrói prova no processo penal se a parte contrária não pode contra-argumentar. Logo, o contraditório é um dos princípios básicos do direito probatório. É necessário dar oportunidade de conhecimento e possibilidade de contra-argumentação. Então, aquela coisa lá dos filmes norte-americanos, né, que o cara chega com uma prova na hora do julgamento, surpreende todo mundo, o juiz bate o martelo, acabou. Aquilo não existe. Não existe, pelo menos aqui na nossa sistemática. Por quê? Porque a prova precisa ser trazida para os autos em um momento anterior para que a outra parte possa se manifestar. Não existe surpresa, pessoal, no processo penal. Tá certo? Então, esqueçam aquelas possibilidades que vocês veem aí nos filmes. O segundo princípio é o da comunhão da prova, pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a prova não é da parte. Se o promotor leva uma prova para o processo ou se a defesa leva uma prova para o processo, essa parte não pode se sentir dona daquela prova. Na verdade, a prova é do processo. Por que é muito importante eu dizer isso? Porque pode ser que a parte leve alguma prova para o processo e depois ela veja que aquela prova, na verdade, não era boa para ela, era ruim. E aí o que ela faz? Ela quer retirar, já que a prova é dela? Não, a prova não é dela. A prova é do processo, é o princípio da comunhão da prova. Isso pode acontecer, por exemplo, com testemunhas, né? Às vezes a defesa vai e elenca a testemunha X, que seria em tese uma testemunha de defesa. Só que às vezes o cara, ou mal orientado, ou até tentando mentir, ou mesmo porque não tinha como, né? Porque o caso estava difícil, ele começa a falar um monte de coisa que o advogado não esperava. Você acha que dá para tirar? Né? Não, vou parar a oitiva, doutor. Elimina essa testemunha porque fui eu que trouxe ela. Tem como? Não. O juiz pode, inclusive, continuar aquela oitiva, o Ministério Público vai fazer reperguntas. Por quê? Porque a prova é do processo, ela não é da parte. Beleza, pessoal? Além disso, princípio da oralidade. Vocês vão perceber no processo penal que sempre que possível, isso também no processo civil, tá? Sempre que possível, a prova ela vai ser produzida oralmente. Existe uma enorme diferença de qualidade na prova que é produzida oralmente e na prova que é produzida documentalmente ou não oralmente de forma geral. Por exemplo, um interrogatório. Quem aí já faz estágio, né? Eu sei que vários de vocês já fazem estágio no fórum, TJ, MP, defensoria. Quando você lida com um depoimento, você mesmo toma aquele depoimento, ou então você vê alguém tomando aquele depoimento enquanto ele está acontecendo, ele tem uma qualidade muito maior do que quando vem aquilo escrito para vocês. Tem vários alunos que falam, né? Pô, professor, peguei um depoimento que você tomou lá na delegacia, né? E está muito claro no seu depoimento que não foi o cara que falou aquilo, mas é verdade, eu não consigo. Às vezes a pessoa usa termos chulos, termos locais, termos da área rural dele lá. Eu não consigo colocar aquilo no papel, pessoal. Então, quando eu estou digitando e depois outra pessoa vai ler, se perde muito. Logo, sempre que possível, a prova vai ser produzida de maneira oral, tá certo? Além disso, o princípio da publicidade da prova. A gente já falou do princípio da publicidade algumas vezes. A prova, como regra, vai ser pública, assim como o processo. Tem exceções, Rafael? Tem, por exemplo, o caso do estupro, os crimes contra a dignidade sexual, que segundo o próprio Código Penal vão correr sob segredo de justiça. Mas por quê? Porque a lei disse que é assim, tá certo, pessoal? Então a regra é a publicidade. Para se sair da regra, é necessário uma lei em sentido contrário, tá? Vamos seguir e o próximo passo é analisar com vocês os sistemas de apreciação das provas. Galera, sistema de apreciação de prova. O que é sistema? O que é sistema, para começar?
Sistema é um conjunto de elementos que nos leva a algum resultado, correto? Basicamente, isso é um sistema, que é o sistema de encanamento de uma casa. É o que leva a água para dentro da caixa d'água e depois distribui para dentro. Isso é o sistema de encanamento de uma casa. O que é o sistema operacional Windows 10? É um conjunto de elementos e programas e de fatores que me permite mexer no meu computador e conseguir abrir o Word e conseguir fazer uma impressão. Então, é um conjunto de elementos que sempre vai me permitir algo. O que é um sistema de apreciação de prova? É a forma como os elementos na apreciação da prova vão se misturar ou não, tá certo? Nós temos aí 3 sistemas, ou seja, 3 formas diferentes de eu apreciar a prova. O primeiro deles, e que é a regra no nosso ordenamento, é o sistema do livre convencimento motivado. Guardem esse nome, ele é muito importante. Sistema do livre convencimento motivado, tá? O segundo e o terceiro, que são exceções, ou seja, eles acontecem no nosso ordenamento, mas só em algumas situações bem específicas, que a gente vai ver daqui a pouco. É o sistema da prova tarifada e o sistema da íntima convicção, tá certo? Vamos primeiro analisar o sistema do livre convencimento motivado, que é aquele que é regra no nosso ordenamento. A doutrina costuma chamar esse sistema de persuasão racional. Olha só como que o nome te ajuda. Livre convencimento motivado. Ou seja, o julgador é livre para decidir, desde que ele motive por que ele teve aquele convencimento, tá? E por isso ele também é chamado de persuasão racional, né? Ou seja, racionalmente o juiz chega a uma conclusão e vai e motiva aquela decisão. Uma consequência, pessoal, olha só, para pensar comigo. Se o juiz vai se convencer e motivar de acordo com o caso concreto, uma consequência é que as provas não têm hierarquia. Se o juiz é quem vai analisar no caso concreto, então, anteriormente, antes do fato, antes da análise, eu não tenho hierarquia de prova. Então, eu não posso falar, por exemplo, que uma confissão ganha de uma testemunha, né? Ou que uma prova pericial vai ganhar de uma confissão, se ela for encontrada. Não dá, é o caso concreto que vai dizer. Então, o sistema do livre convencimento do julgador nos leva a concluir que as provas não têm hierarquia. Eu não tenho prova mais forte ou mais fraca, vai depender do caso. Você quer um exemplo? Eu já peguei muitos casos assim. A gente pensa, né, que a confissão é a grande prova. Ah, pô, confessou, acabou, né? Porra, o cara falou que foi ele. Não, pessoal. Eu já peguei muitos casos e eu já vi colegas com muitos casos na mão em que o cara confessa o crime, mas não foi o autor. A gente tem que perseguir a verdade, a gente tem que perseguir a justiça. Se a pessoa está confessando um crime que ela não cometeu, por mais pilantra que ele seja, eu não posso dizer que ele cometeu o crime, correto? Eu preciso pelo menos buscar a verdade, lembra? O princípio da busca da verdade real. Logo, no caso concreto, pode ser que a confissão perca para uma outra prova, como a prova pericial. Então o cara confessa um crime de homicídio. Mas quando você vai fazer a prova pericial, verifica-se que tem um monte de pegadas, um monte de marcas digitais na arma usada no crime, mas não tem a do cara. Pessoal, por que alguém confessaria um crime que não cometeu? Por vários motivos, pessoal. Para ganhar dinheiro, para livrar um filho, para entrar para uma organização criminosa, que hoje em dia é o mais comum, né? Então, às vezes o cara ele quer entrar para o PCC, para o CV, mas ele não tem coragem de matar ninguém. E para entrar, para batizar, ele tem que matar. O que ele faz? Ele tem a grande ideia de dizer que matou alguém que ele, na verdade, não matou. Então, morreu alguém num lugar e ninguém se acusa, ele vai lá e, não, sou eu, se apresenta na delegacia. Eu já vi isso acontecer, tá? Então, se eu te perguntar numa prova, por que o juiz pode deixar de lado uma confissão no caso concreto? Você ia me dizer que isso se baseia no princípio do livre convencimento do julgador. Livre convencimento motivado. O juiz não pode simplesmente dar na cabeça dele e coloca lá sim ou não. Não, ele motiva. Então, na hora de discorrer um caso como esse, por exemplo, eu vou absolver o cara, né? Digamos que fosse juiz, vou absolver esse cara, por quê? Porque ele não cometeu o crime. Por que eu acho isso? Porque no dia tal ele se apresentou,
porque o seu interrogatório estava cheio de inconsistências, porque não há nenhuma prova de que no local ele tocou na arma, que na verdade existem provas de que outra pessoa tocou na arma, que a própria testemunha verificou, e aí você vai construindo, ou seja, é o livre convencimento motivado. De onde que eu tiro isso? Do artigo 155 do Código de Processo Penal. Como eu sempre digo, a lei é a base do estudo de vocês. Olha o que diz o famoso artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação. Foca aqui comigo, pessoal. Livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ou seja, ele não pode decidir apenas com base no que foi colhido no inquérito. Tem que ter prova judicial com contraditório, aquela prova que é contraditada, tá? Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Isso daqui a gente estudou lá em inquérito, tá certo? Mas lembrem disso, o princípio do livre convencimento motivado é a regra no nosso sistema. Tá, você me falou, Rafael, que existem outros dois princípios e que esses seriam exceção, mas eles acontecem de vez em quando, né? Sim. O primeiro deles é o sistema da prova tarifada, pessoal. Totalmente diferente da persuasão racional, no sistema da prova tarifada, o legislador, ou seja, quem faz a lei, vem e fala assim, ó, essa prova aqui, ela é a única forma de provar tal jeito. O juiz não é livre para se convencer, o juiz precisa dessa prova. Se não tiver essa prova, acabou. É isso que a gente chama de prova tarifada. A prova tem tarifa. A lei vem e coloca a tarifa. Então, se, por exemplo, né, nesse sistema, digamos que a gente tivesse esse sistema como base, o legislador poderia dizer assim, a confissão vale 10, a prova testemunhal vale 5. Logo, se eu tenho uma prova testemunhal e uma confissão, a confissão ganha, se elas estão dizendo coisas contrárias. Tá? Seria esse o caso, mas não é. A gente adota esse sistema só como exceção. Rafael, fala para mim, quais são as exceções, né, esses casos? Primeiro, um caso sempre citado pela doutrina, a certidão de óbito, provando a morte. Pessoal, não dá para provar a morte num processo penal de qualquer outro jeito que não seja certidão de óbito. Não dá, tá? Por quê? Porque o artigo 62 do Código de Processo Penal impõe que a morte seja provada somente pela certidão de óbito. Você já deve estar imaginando, Rafael, por que isso? Por que essa limitação? Por que eu não posso provar a morte de alguém por um testemunho simplesmente? Por causa de incontáveis fraudes, pessoal. O que acontece? A morte, olha só, olha a sacada, né? A morte é uma das causas de extinção da punibilidade, correto? Então, se o cara está respondendo um processo penal e ele morre, ele deixa de responder o processo penal, extinta a punibilidade, correto? Artigo 107, inciso 1 do CPP. Qual é a grande ideia, né, dos gênios do crime? Eu vou morrer, não de verdade, porque ninguém quer morrer, né? Eu vou morrer no papel, porque aí o processo acaba contra mim, correto? Então, o que aconteceu? O pessoal começou a falar que estava morrendo, né? Isso muito lá atrás. E aí o próprio legislador já limitou. Não, a prova da morte se faz com a certidão de óbito, tá? Tem como fraudar? Também tem, mas é mais difícil, né? Além disso, artigo 158, pessoal, é um outro caso também muito citado. Eu preciso que você lembre desses dois casos, porque são os exemplos que a doutrina dá. O artigo 158 fala do caso de crime que deixa vestígios e a necessidade de exame de corpo de delito. Ou seja, se o crime deixa vestígios, por exemplo, um homicídio doloso, disparo de arma de fogo deixa vestígio? Claro. Nesse caso, a lei vem e fala assim, olha, aqui, juiz, não está livre simplesmente para se convencer de qualquer jeito. É necessário ter o exame de corpo de delito. Não dispenso, a lei não dispensa. Tá? É um exemplo citado pela doutrina como de prova tarifada também. E por último, nós temos o sistema da íntima convicção. A gente falou do sistema da persuasão racional, falamos do sistema da prova tarifada e agora vamos para a íntima convicção. Olha como que o nome também te ajuda muito. Íntima convicção. Ou seja, o intérprete, ele se convence intimamente e ele não tem que explicar para ninguém, né? Rafael, isso acontece mesmo no nosso sistema, mesmo que de forma excepcional? Sim, pessoal. O julgador, no caso do júri, ele se convence de forma íntima. E ele não pode falar para ninguém. Até porque se ele contar para alguém aquilo ali, né, o voto dele antes de acabar,
o julgamento totalmente, aquilo é causa de nulidade do próprio júri. Se você já foi em algum júri, né, você assistiu lá 7 pessoas sentadas na frente do promotor e da defesa, e aí depois no final ele vai e vota, coloca a cartelinha lá na urna, vocês vão perceber que o jurado fica quieto o tempo todo. Por quê? Porque se o jurado revela o voto dele, o júri todo vai ter que ser refeito. E por quê? Porque o doutrinador, o legislador, na verdade, aquela pessoa que faz a lei, ele decidiu que no nosso sistema respeita-se para o júri o sistema da íntima convicção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos então para as tais provas ilícitas. Sempre que eu trato com vocês direito probatório, eu preciso conversar sobre prova ilícita, porque isso cai muito em prova. E assim, a chance de ter uma questão disso aqui na tua prova é gigante, gigante. Para começar, o que é prova ilícita? Eu quero só que você entenda. O que é prova ilícita? Prova ilícita é aquela que é em desacordo com o direito, né? Então, eu construo uma prova, mas ela está contra o direito de uma forma ampla, né? Só para você entender, é simples. Rafael, o melhor exemplo é a confissão mediante tortura. A confissão em si, só a confissão, é uma prova válida? Sim, é uma prova válida, tanto que ela está lá no CPP, enumerada. Mas eu posso conseguir a confissão torturando alguém, ou seja, o delegado quer que o cara confesse o crime. E aí eu vou arrancar dente dele, eu vou arrancar o dedo dele com um alicate, eu vou, enfim, praticar os piores atos possíveis de tortura para o cara confessar. Isso é uma prova ilícita. Por quê? Porque para eu conseguir a prova, eu desrespeitei o direito. No caso, cometi o crime de tortura. Tá? Outro exemplo, interceptação telefônica. Não tem que ter decisão judicial para ter interceptação telefônica? Caso eu faça uma interceptação telefônica lá na delegacia sem autorização judicial, eu estou produzindo uma prova ilícita. Tá? Por quê? Porque em desacordo com o direito. O direito diz que tem que ter prova, que tem que ter autorização judicial. Tá? O artigo 5º 56 diz o seguinte, pessoal, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ou seja, essas provas não podem ser usadas. Não podem ser usadas, tá? Daqui a pouco a gente vai ver as exceções. 157 do Código de Processo Penal, que é outro dispositivo que vocês têm que ler assim ferrenhamente. O 157 ele vem e confirma, explica um pouco melhor. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Ou seja, o que é prova ilícita? São aquelas que são obtidas contra a lei ou a Constituição. E essas devem ser desentranhadas do processo, devem ser tiradas. Elas não podem participar do conjunto probatório. Tudo bem? Isso é o que nós chamamos prova ilícita. Mas você precisa conhecer também o conceito de prova ilícita por derivação. O parágrafo 1º do mesmo artigo 157, ele nos mostra o que é prova ilícita por derivação. Você já deve estar imaginando, né? O que é prova ilícita? É o que eu expliquei, é aquela construída contra o direito. O que é prova ilícita por derivação? É aquela que em si não seria ilícita, mas ela veio de uma outra prova ilícita. É uma prova ilícita gerando outra. Só um exemplo para você imaginar. Achar a faca de um crime de homicídio no local do crime com a digital do autor é uma prova ilícita em si? Não. A princípio, não. Mas e se eu cheguei nessa faca porque eu torturei o autor do crime e ele me falou onde ela estava? Ela passa a ser ilícita, porque eu só cheguei nela por meio da tortura. Então esse é exatamente o conceito de prova ilícita por derivação. Eu tenho uma primeira prova ilícita e uma segunda que está totalmente relacionada a ela. Se elas tiverem essa relação direta, ou seja, eu só cheguei em uma porque eu tinha outra, a gente tem as duas provas sendo ilícitas. A primeira de uma ilicitude originária e a segunda de uma ilicitude derivada, ou seja, prova ilícita por derivação. Tá? Olha só o que diz o parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado. Aqui ele traz algumas exceções que a gente vai tratar daqui a pouco. Quando não evidenciado o nexo de causalidade, ou seja, uma não tem nada a ver com a outra, ou quando derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Da mesma forma, são fontes diferentes, tá?
A gente vai trabalhar já já essa questão. Eu só quero que vocês conheçam essa terminologia aí, antes da gente continuar para as exceções. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Pessoal, essa teoria é famosíssima, e isso costuma cair muito em prova, né? Porque é só um nome diferente de falar de prova e lista por derivação. Por quê? O que é teoria dos frutos da árvore envenenada? Você já viu uma árvore, quando ela está envenenada na base, ela passa, né? Você às vezes não viu, mas já viu isso em alguma reportagem, um Globo Rural da vida. Todos os frutos daquela árvore também vão estar envenenados. Quando eu tenho uma prova ilícita no início e uma outra obtida por meio dessa prova ilícita inicial, essa segunda ela está envenenada também. Por quê? Porque ela vem dela, né? Então a lógica é essa. A teoria dos frutos da árvore envenenada é um nome que a doutrina dá, né? Um nome aí que a doutrina inventou para prova ilícita por derivação. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos agora trabalhar as tais exceções. Eu quero que você entenda isso aqui primeiro. Entenda, né? Para depois decorar. São exceções de verdade a prova ilícita por derivação? Não são bem exceções, pessoal. Não são. Por quê? Porque se você parar para pensar, todas essas situações aí, simplesmente a prova não veio da ilícita. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não posso dizer que ela é derivada da ilícita. Ela não é derivada e por isso ela é lícita, ela é aceita. Tá? Então, quais são, entre aspas, essas exceções? As situações em que a prova ela é ilícita inicialmente, mas acaba sendo ilícita na decorrência, né? Fonte independente, é o primeiro caso. No material de vocês, pessoal, já adianto, tá com todos os exemplos aí. Eu vou falar dos exemplos de forma um pouquinho mais rápida, tá? Fonte independente. É quando eu tenho uma primeira prova ilícita, mas a segunda foi obtida por uma fonte que não tinha nada a ver com a primeira. Ou seja, elas não são derivadas. Qual é o melhor exemplo? É quando uma equipe totalmente diferente, né, digamos que aconteceu um homicídio, e aí um homicídio de grande repercussão, nisso 3 equipes da Polícia Civil são destinadas para trabalhar nesse caso. Uma das equipes vai e tortura o preso, né? E enquanto essa equipe está torturando o preso, a outra, sem saber de nada, sem participar daquilo ali, sem concordar com aquilo ali, vai e acha o local do crime com a faca. Aí eu te pergunto, uma coisa tem a ver com a outra? Eu não cheguei na segunda prova por meio da primeira. A polícia chegou nela sozinha. Então, ela é de uma fonte independente. Ela vai poder ser aceita no processo? Vai. Qual é a consequência, né, daquela primeira ilicitude? Aqueles policiais que cometeram a tortura vão responder pelos fatos. Civil, criminal e administrativamente. Tá? Mas a segunda prova, que não tem nada a ver com isso, pode ser usada. Beleza? Além disso, descoberta inevitável. É quando você consegue provar, pessoal, que apesar de ter uma certa ligação entre as duas provas, entre as duas questões, você ia descobrir de qualquer jeito aquele fato. E aí você pode usar essa segunda prova. Qual o exemplo, né? O famoso exemplo que a doutrina dá, tirado lá do direito norte-americano, foi o seguinte: numa pequena mata, pequena mesmo, coisa de 1 quilômetro quadrado, matou-se uma criança, cidade bem pequena, matou-se uma criança e escondeu o corpo, o cara, o autor. E aí juntou todo mundo para procurar o corpo da criança. E ele estava no meio da mata lá, embaixo de um alçapão. Tipo assim, ia achar, era certo que ia achar. Mas alguns apressadinhos foram lá e torturaram o autor do crime. E ele falou onde estava o corpo e achou-se o corpo antes por conta disso. A corte norte-americana aceitou a prova, né, corpo de delito, ao achado do corpo e tudo que estava junto. Por quê? Porque disse o seguinte: olha, isso daqui não é prova ilícita por derivação. A descoberta aqui era inevitável. Torturando ou não, iam achar esse corpo. Logo, tudo que vier de prova desse caso, desse fato, desse corpo de delito, vai poder ser usado. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, fica aí mais essa, entre aspas, exceção, a da descoberta inevitável. Além disso, nexo causal atenuado. Essa já é um pouquinho mais discutível, né? A doutrina não há julgados aplicando essa teoria no Brasil, mas em tese a lógica dela seria a seguinte: eu tenho uma primeira prova ilícita e uma segunda
prova ilícita que decorre dela, mas que o nexo foi atenuado pelo tempo. Ou seja, aconteceu uma coisa ilícita, uma outra prova secundária derivada dessa primeira, mas passou tanto tempo que o nexo foi atenuado. Ou então o envolvido resolveu colaborar. Inicialmente era ilícita, mas depois o cara resolveu colaborar. Pense aí num caso, por exemplo, em que a princípio uma pessoa foi torturada e não falou nada, ficou preso meses e meses e meses. Tempos depois ele vem e diz, eu quero falar a verdade. Né? E aí ele fala. Essa verdade, essa confissão, ela pode ser aceita? Essa é a grande questão. Segundo essa teoria, sim. Por quê? Porque entre a primeira ilicitude e o segundo fato, há uma quebra de nexo causal, tanto pelo tempo quanto pelo convencimento daquela pessoa que mudou. Então, em tese, poderíamos aceitar essa segunda prova, que não é segunda doutrina derivada, tá? E por fim, a exceção de boa-fé. É quando a prova é ilícita, mas o agente que a produziu estava de boa-fé, né? A prova é ilícita? Não, ela é ilícita, mas o agente que produziu ela estava de boa-fé. Isso é bem discutível na prática também, pessoal, mas é bom que vocês conheçam, tá? Um exemplo aqui. Juiz expediu um mandado de busca e apreensão por uma casa, né? A casa tinha um número tal, só que quando chegou na rua, sem perceber, os policiais foram numa outra casa que tinha o mesmo número, tá? E aí, isso é o exemplo da doutrina, tá? Próximas, mas que tinham o mesmo número. E às vezes isso até acontece mesmo, né? Principalmente em bairros mais humildes, o controle dessa questão de números não é tão firme, digamos assim. E aí os policiais entraram nessa outra casa e fizeram lá uma busca e lá tinha provas, né, de ilícitos. Essas provas são aceitas? A princípio, o mandado não era para ali, né, porque o alvo da investigação inicial era outra casa. Mas eles estavam de boa fé. Então seria aí digamos assim, um salvo-conduto geral. Estou de boa fé, posso fazer, mesmo que esteja errado, né? Então a doutrina discute. Seria essa uma exceção ou não? Você só precisa conhecer. Se isso vier em prova, você vai conseguir fazer. Tá certo? E por fim, ainda tratando de prova ilícita, a gente precisa conhecer a prova ilícita quando usada pelo réu. Eu falei para vocês, prova ilícita tem limitação? Tem. Mas ela pode ser usada de forma excepcional? Primeiro, aquelas 4 que a gente acabou de conversar. Quando, em tese, teria derivação, mas não tem, aí eu posso usar. Mas qual é o outro exemplo, Rafael, mais claro, assim, em que eu posso usar a prova ilícita? Quando ela é usada pelo réu, pessoal. Quando ela é usada pelo réu. Vocês conseguem perceber que no processo penal o réu, ele sempre tem algumas vantagens, né? Por que isso? Porque, em tese, o réu, pessoa física, uma pessoa só, ela é muito fraca perto de todo o aparato do Estado. Por conta disso, existem algumas vantagens em proteção ao réu, para a gente não voltar em tempos longínquos, né, de autoritarismo. Então, o réu, por exemplo, ele tem outras vantagens, como, no final das contas, lá, do juiz decidir, se ele tiver na dúvida, ele decide a favor do réu. Aí temos mais uma, que é a prova ilícita sendo usada pelo réu. É possível? Sim, mas é possível desde que haja proporcionalidade no caso concreto. Ou seja, o cara não pode fazer qualquer coisa para conseguir aquela prova só porque ele é réu, né? E aí você vai ter que analisar no caso concreto. O que é essa proporcionalidade no caso concreto? Para você ter ideia, já foi decidido que cometer tortura para que alguém falasse, né, o cara estava respondendo por um crime e aí ele era inocente. Ele foi e torturou alguém para aquela pessoa confessar diante de um gravador que ele era inocente. Só que o fato que ele estava respondendo, o crime que em tese ele estava respondendo, era um crime de menor potencial ofensivo, nem preso ele ia ficar. O que foi decidido? Pô, não tem proporcionalidade. Você, para fugir de uma pena de multa, você torturou uma pessoa, né? Então é uma questão de pesos. Mas você não precisa saber isso. Você só precisa saber que, para a utilização da prova ilícita pelo réu, é necessário que seja proporcional a prova levantada em relação ao que ele poderia sofrer se fosse condenado. Tá? E, além disso, tem que ser a única forma de provar. Ou seja, não é simplesmente eu sou réu e eu posso produzir prova ilícita. É porque, no caso concreto, no caso em análise, tem que ficar provado que
foi a única forma de provar a inocência, tá? Lembra disso. Proporcionalidade, única forma de provar a inocência. Tudo bem? Finalizando a questão da prova ilícita, rememoro com vocês algo que vocês com certeza já devem ter lido, né? Se estão aqui, se estão se propondo a fazer a prova da OAB, já leram a lei ou já devem pelo menos estar lendo. Artigo 157, parágrafo 5º. Esse dispositivo, pessoal, já vou adiantar para vocês, ele não está valendo hoje em dia, tá? Mas ele foi criado pelo pacote anticrime. O pacote anticrime veio e criou o parágrafo 5º. Só que veio o STF e suspendeu. E agora ele está suspenso, não está valendo, tá? O que ele dizia? Ele dizia que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Ou seja, o que o pacote anticrime tentou criar era uma causa nova de impedimento do juiz. Ou seja, se o juiz viu a prova ilícita, mesmo que ela seja tirada do processo, ele não pode mais julgar. Por quê? Porque se o juiz viu, ele não consegue esquecer. Nós não somos uma máquina, né, que você aperta delete e aí o documento vai embora. Não, o cara viu, ele teve contato com a prova ilícita. Ele vai usar essa prova para decidir, querendo ou não, é intuitivo. Então nós temos que afastar esse juiz. É até legal do ponto de vista doutrinário, pessoal, mas isso ia gerar tantas complicações práticas, né, principalmente em cidades que só tem um juiz e um juiz responde por 3 cidades, imagina aí. O STF acabou, junto com outros argumentos, suspendendo esse dispositivo. Então hoje ele não está valendo. Tudo bem? Para terminar a prova ilícita, quero considerar com vocês algumas jurisprudências, tá? A prova de vocês cada vez mais tem cobrado jurisprudência e não quero deixar vocês desassistidos com relação a isso. Prova ilícita e jurisprudência, assim, cai demais, tá? Essas jurisprudências estão todas no material de vocês, no PDF, tudo muito bem explicadinho, tudo lá para vocês, tá? De qualquer forma, vamos só passar por cima aqui algumas dessas jurisprudências. STJ 2016. Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados de conversas registradas no WhatsApp, presentes no celular, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento do flagrante, né? Muito se pergunta, o cara foi preso em flagrante, tráfico, por exemplo, estava com o celular. A gente pode abrir o celular dele e já pegar ali tudo que é prova? Não, pessoal. A não ser que ele permita, porque aí é outra coisa, né? Mas agora, contra ele, sem a vontade dele, não pode. Essa decisão do STJ é muito clara. E você, como advogado, precisa conhecer isso aqui muito bem, muito bem. Então, prendeu em flagrante só se... o que aconteceu aqui? Beleza, pessoal? Lembrem disso, sem prévia autorização judicial, não pode o delegado, nem policial militar, nem policial civil ter acesso e tirar as provas. O que a gente faz na prática? Prendeu o cara por tráfico, tá com 2 kg de droga em casa, faz a prisão, apreende o celular e faz um pedido para o juiz. Ó, posso tirar as provas do celular? Se o juiz diz que sim, eu tiro. Isso é uma questão de cláusula de reserva de jurisdição, pessoal. Garantir a privacidade das pessoas é um elemento básico no Estado democrático de direito. Então não posso sair por aí pegando o telefone dos outros, eu preciso da autorização judicial para tanto. Beleza? Uma outra jurisprudência, se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinado por decisão judicial, aqui tem decisão judicial, pessoal, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas de WhatsApp. Ou seja, nesse caso, já tendo uma decisão judicial de que é para fazer uma busca e apreensão na casa do suposto infrator, do investigado, do processado, sim, eu posso ter acesso aos autos, ao celular, tá? Logo, a ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados do aparelho. Lembrem disso, com decisão judicial tem como, sem decisão judicial não tem como. Uma outra decisão muito interessante do STJ é nula decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp via QR Code para acesso pela web. Já viram isso? Sabe o que é isso, né? QR Code. Você vai, pega o celular, aponta no computador e aí você vai poder usar o celular e o computador com o mesmo WhatsApp.
o que muitos policiais faziam, né? E, de certa forma, isso era permitido, entre aspas, até não ter a decisão do STF, né? Do STJ. Você apreendia o cara, levava para a delegacia. Às vezes ele não ficava preso, você ia lá e botava o QR Code dele no computador da delegacia, entregava o celular de volta para ele e mandava ele para a rua. E aí ele ia e simplesmente a gente começava a ver todas as conversas dele, monitorar, tirar aquilo como prova para processo penal. Então é possível isso? Não. Nem com decisão judicial. Essa é a questão interessante dessa decisão. Não é possível nem que o juiz autorize. O que o STJ pensa, né? Quais foram as razões desse julgado? Para o STJ, é muito diferente a polícia espelhar o QR Code de um WhatsApp do que a polícia interceptar um telefone. Por quê? Porque, olha só, quando eu intercepto um telefone, eu fico escutando de um lado e de outro. E aí eu puxo aquelas gravações. Eu não participo da gravação. Só que quando o policial pega o QR Code no computador da delegacia, ele pode participar da discussão. Ele pode levar alguém a cometer crime. Ele pode pedir droga. Ele pode fazer um monte de coisa. Então a STJ pegou e falou assim, não tem como. O WhatsApp ele tem uma criptografia ponta a ponta, não dá para saber quem mandou. Se foi do computador ou se foi do WhatsApp, do celular. Então, não tem como saber se quem participou dessa conversa foi o próprio preso ou não. Eu não posso autorizar que a polícia use desse meio investigativo, tá? Então, cuidado. Espelhamento de WhatsApp no computador da delegacia ser usado como prova em processo penal não é permitido nem que o juiz autorize. Isso é uma questão muito boa para a prova de vocês, tá? Além disso, pessoal, uma outra jurisprudência muito comum, muito a cara da prova de vocês também. A existência de denúncia anônima de prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado, por si só, não configura fundada razão para autorizar o ingresso policial no domicílio. É muito comum as prisões por tráficos acontecerem assim. A polícia militar recebe Na verdade, a recepção ela é real, né? Na verdade, o que não se tem ainda é prova. Ela recebe pelo CIOPS, né? Aqui a nossa central de dados, de telefonemas, uma informação de que a pessoa da casa tal está traficando. E aí os policiais vão ao local. Chega lá, vê o cara sai correndo para dentro de casa. A polícia vai atrás e pega com ele droga, por exemplo. Dentro de casa, invade a casa dele. Alguns dizem que isso seria possível. Por quê? Porque você já tem um elemento denúncia. Você soma com o elemento fuga, isso gera fundada suspeita, né? Então, eu posso achar que ele está em flagrante. Posso entrar. Só que o STJ decidiu que não. Gravem o julgado. Se cair, cai desse jeito. Não compliquem o negócio, tá? Quando tem denúncia anônima, somada à fuga do preso por si só, essas duas coisas só, isso não é o bastante para quebrar o domicílio de alguém. Não é, tá? Ah, Rafael, mas eu vejo isso acontecer todo dia, entendeu? E meu pai é advogado e eu vejo isso chegar na justiça, essas pessoas são presas. Pessoal, esquece. Tá? O que acontece aqui embaixo, depois sobe e chega lá no STJ, é tudo anulado. Se acontece dessa forma, está contra a jurisprudência da corte. Tá? Conheçam a jurisprudência, para você não ficar sendo levado pelo dia a dia do direito prático que não vai te dar aprovação em prova. Cuidado, muito cuidado. Tá? Tem muita coisa que acontece na prática que, infelizmente, quando você vai para a prova é totalmente diferente. Tá? Não que eu goste disso, mas é um fato. Tá? Além disso, pessoal, prova ilícita, jurisprudência selecionada, mais uma do STF, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante a abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Sem autorização judicial ou fora das hipóteses, é ilícita a prova obtida mediante a abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Tá certo, pessoal? Então, para abrir uma carta, para abrir um pacote que está direcionado a uma outra pessoa, é necessário decisão judicial. Se não há essa decisão, a prova é ilícita. Isso daí foi até num caso, salvo engano, dos Correios, em que um funcionário do Correio desconfiou que tinha algo ilícito dentro de um pacote, abriu o pacote e era ilícito de fato. Mas a prova foi julgada ilegal. Por quê? Ilícita. Porque o juiz não deu autorização nesse caso. É uma questão de sigilo, pessoal. É uma questão de resguardar uma das bases do Estado democrático de direito, privacidade, sigilo.
Você tem que ter certeza, num Estado democrático de direito, você tem que ter certeza que ninguém vai atingir os seus bens, a sua liberdade, sem uma decisão judicial. Cláusula de reserva de jurisdição. Quer dizer que não tinha como abrir esse pacote? Não. Quer dizer que, se eu estou desconfiado, eu vou até a polícia. Eu informo, e aí sim, por meio daquilo ali, eles vão analisar, né, se tem por que investigar, e aí o juiz vai dar autorização. Não é simplesmente eu parar, olhar o pacote, sou funcionário do Correio. Eu acho que isso daqui tem alguma coisa de errado. Pô, abre o pacote da pessoa. Não é assim, tá? Sigilo de correspondência, isso está na Constituição Federal. Mais um julgado, pessoal. Notícia do STF de 2020, tá? Vamos ler o julgado todo para depois eu informar vocês. Ministro concede de ofício HC que discute o direito do acusado não produzir prova contra si. O relator julgou incabível o habeas corpus, impetrado pela DPU, mas concedeu a ordem de ofício, isso acontece muito, tá? Após verificar que o acusado havia fornecido de próprio punho os padrões gráficos necessários à realização do exame pericial mediante comparação com os endereços escritos na encomenda interceptado, sem ser advertido que tinha o direito de não produzir prova contra si mesmo. Olha só, pessoal, que interessante isso daqui, principalmente para quem vai ser advogado, principalmente quem vai trabalhar na defesa. O cara forneceu o padrão grafotécnico. O que é isso? É para a perícia de comparação, para saber se foi ele que tinha escrito alguma coisa anteriormente. Mas não foi avisado para ele o direito de não produzir prova contra ele. E por isso, mesmo ele fornecendo a prova, depois ela foi julgada ilegal. Olha só, olha só. Por isso que sempre quando eu vou tomar um depoimento na delegacia, eu começo o depoimento e às vezes tem alguém perto, tem um policial perto e acha estranho aquilo, né? Mas eu sempre falo para a pessoa que está sendo escutada: você sabia que você tem o direito de ficar em silêncio, não sabe? E aí a pessoa me diz, se sabe, se não sabe. Se ela não sabe, eu explico para ela. Olha, a Constituição Federal garante que se você ficar quieto, eu não posso fazer nada contra você. Pelo menos não posso te forçar a falar. Eu vou tomar a decisão sem saber o que você tem a dizer. É um direito seu. Se a pessoa não é avisada disso, pessoal, depois a prova pode ser julgada e vista. Às vezes não, às vezes passa, né? Mas tá aí o julgado, tá? Então cuidado, muito cuidado. Quando alguém for produzir prova, seja em testemunho, seja em confissão, seja em sede documental, ele tem que ser avisado do direito ao silêncio. É isso que diz esse julgado, tá certo? Terminamos, então, esses principais julgados sobre provas no processo penal. Acredito muito que um deles pode vir para vocês nas provas. Eu peguei os principais, mas existem outros lá no material de vocês. Tem vários. Deem uma olhada, tá? Vai ser muito, muito importante para a prova. Eu quero agora, pessoal, aproveitando esse restinho de tempo que a gente tem, falar um pouco sobre prisões e outras medidas cautelares, tá? Prisões e outras medidas cautelares. Esse tema também é importante, esse tema também é essencial e, além disso, ele também demanda a leitura de uma parte da lei seca, tá? Que eu vou falar para vocês já já. Primeiro, eu quero colocar vocês aqui dentro do negócio, né? Como eu sempre falo, a aula serve para quê? Serve para abrir a mente, para que depois você possa estudar sabendo por onde você está caminhando. É como se o professor viesse e colocasse uma luz no caminho, assim. Só que o professor, ele não pode caminhar com você. Ele só joga a luz para te ajudar e você vai caminhar sozinho. Por isso, eu vou colocar vocês dentro do tema. Quais são os tipos de medidas cautelares? Porque quando a gente fala em medida cautelar, normalmente, o desavisado, ele já pensa o quê? Prisão. Tornozeleira eletrônica. Ele só pensa nisso, não, pessoal. As medidas cautelares, elas podem ser de vários tipos. Nós temos as medidas, isso dentro do processo penal, inclusive, tá? Nós temos as medidas de natureza patrimonial. Por exemplo, medida de arresto ou sequestro. O que é isso? 127 do Código de Processo Penal. Quando o delegado tem provas de que algo foi obtido por meio ilícito, uma casa, por exemplo, foi comprada com dinheiro de tráfico, ele pode pedir uma hipoteca, um arresto daquela casa. Um carro, por exemplo, eu posso pedir o sequestro daquele carro porque ele foi um bem comprado com dinheiro de droga. Então, isso é medida de natureza patrimonial, tá? Também está lá no seu CPP. Existem as medidas cautelares de natureza probatória, ou seja,
Elas servem para provar. Elas não vão tirar bens nem liberdade de ninguém. Elas são feitas antes do final do processo, são medidas cautelares, mas elas são destinadas à prova. Melhor exemplo, mandado de busca e apreensão. É uma medida cautelar de natureza probatória, tá? Mas o que? Interceptação telefônica é mais uma medida cautelar de natureza probatória. Isso não mexe diretamente com o direito de ir e vir e nem com o patrimônio de ninguém. Agora, as medidas cautelares de natureza pessoal, que agora nos interessam, porque são as mais importantes, são as que mais caem em prova, que demandam uma grande atenção de vocês, são as de natureza pessoal. Tá? As medidas cautelares de natureza pessoal. Por quê? Porque vão em cima da pessoa que está sendo investigada, da pessoa que está sendo processada, a depender do momento em que acontece. Tá? Elas se dividem em duas. A primeira, prisões. E as prisões podem ser em flagrante, preventiva ou temporária. Vamos estudar já já. Ou então, aquelas medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, é em cima da pessoa. Gera uma certa limitação do direito de ir e vir, mas não é prisão. 319, dá uma olhada aí. Para a aula, abre lá, 319 do seu código. Você vai ver que ali tem proibição de se aproximar de alguém, proibição de frequentar certos lugares. O próprio tornozelamento eletrônico, colocar tornozeleira eletrônica para saber onde a pessoa está. Tem várias dessas medidas lá no 319. É medida de natureza pessoal, cautelar de natureza pessoal, mas que não é prisão. São as não prisionais. Beleza, pessoal? Sobre prisão, né, que aqui é o nosso ponto principal. As não prisionais, vai lá no 319, lê ele direitinho, bem bonitinho, decora o 319, tá? Porque é um pouco menos complicado. As medidas cautelares prisionais, ou seja, aquelas que envolvem prisão, é que vão ser tratadas a partir de agora. Primeiro, eu quero que você diferencie uma coisa de forma assim, muito clara. Muito clara. Isso daqui não pode ficar dúvida nenhuma para você. Prisão-pena é uma coisa, prisão cautelar é outra. O que é prisão-pena, Rafael? Prisão-pena, pessoal, é aquela que hoje em dia só acontece depois do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando acaba o processo, não tem recurso, não tem mais nada que fazer, acabou tudo. O juiz condenou. O juiz falou assim, você vai cumprir 2 anos e 3 meses de prisão. Isso é prisão-pena. A prisão cautelar não tem prazo específico. Não é uma decisão final em um processo. Na verdade, ela acontece antes do fim do processo. O próprio nome te diz isso. Ela é cautelar, pessoal, ela é provisória. Ela acontece antes do final do processo, justamente para quê? Para aguardar o processo. Ela tem uma natureza instrumental. A prisão cautelar, ela tem uma natureza instrumental em relação ao processo. Logo, né, melhor exemplo, o cara não para de cometer crime. Ou ele não para de ameaçar a testemunha, ele está sendo investigado por um homicídio e todo dia ele vai na casa de uma testemunha para ameaçar essa testemunha. Eu posso decretar a prisão dele? Eu posso pedir, eu como delegado, e o juiz vai dar ou não. Tá certo? Então, cuidado, isso daqui é a primeira questão. Prisão-pena é uma coisa, é aquela que é ao final do processo, quando o juiz decreta lá o condenado e diz qual é o prazo de prisão. Agora, a prisão cautelar é outra coisa. É aquela que acontece durante o processo e para o fim de resguardar o processo. Tá? O artigo 5º da Constituição, ele vem e nos dá um resuminho disso, né? Dizendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, a prisão culpa, prisão pena é aquela que vem só ao final. E o 283, ele sistematiza tudo. Olha que interessante. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. Primeiro tipo de prisão. Por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Outro tipo de prisão. Em decorrência de medida cautelar ou condenação transitada em julgado. Aqui eu coloco isso em desenho para vocês. Tá? Então o que é prisão-pena? É aquela na sentença condenatória transitada em julgado. E quais são as prisões cautelares? Flagrante, temporária e preventiva. Flagrante, temporária e preventiva. Tudo bem, pessoal? Vamos então estudar primeiramente a prisão em flagrante, tá? Olha só.
prisão em flagrante você precisa ler. Você precisa necessariamente ler o artigo 301 até o artigo 310. Tá? Essa parte legal, ela sempre cai mais. A parte da lei cai muito. Então, dá uma olhada lá, tá? Não deixa de dar uma olhada, 301 a 310. O que é a prisão em flagrante, né? Qual que é o conceito, Rafael? Segundo a doutrina, prisão em flagrante é uma medida de autodefesa da sociedade, caracterizada pela privação de liberdade daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a ser executada independentemente de prévia autorização judicial. Aqui já vem um monte de observação, né? Primeiro, é uma defesa da sociedade, logo, tanto os agentes públicos quanto os particulares podem prender em flagrante. Ô, professor, quer dizer então que se eu ver um cara roubando aqui agora, eu posso prender ele em flagrante, eu mesmo não sendo policial? Pode, tá? É uma medida de autodefesa da sociedade, que é caracterizada pela prisão em flagrante de quem é surpreendido cometendo o crime, né? Ou acabou de cometer. Vai lá no artigo 302 que vai ver os casos de flagrante. Basicamente está cometendo o crime, acabou de cometer e é perseguido, ou acabou de cometer e é pego logo depois com algum instrumento do crime que faça mostrar que ele é o autor. Ou seja, essas situações são as situações de flagrante da lei, artigo 302. E uma última observação. Essa prisão, olha só, isso aqui é importante. A prisão em flagrante é a única que não depende de autorização judicial. Não depende de autorização judicial. Quem faz a prisão em flagrante, né, quem realiza o ato lá na hora da prisão, é qualquer pessoa. E depois é conduzido para o delegado e o delegado lavra o auto de prisão em flagrante. Precisa de autorização judicial para a prisão em flagrante? Não precisa. É a única, tá? Prisão temporária precisa de decisão judicial, prisão preventiva precisa e prisão pena também precisa. Tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Uma observação que eu faço de lei seca com vocês, faço poucas, mas é porque isso daí costuma cair muito, né? O artigo 301 do CPP, que diz que qualquer do povo poderá, olha só, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais ou agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, existe o flagrante obrigatório, que é para a autoridade policial e seus agentes. E existe o flagrante facultativo, que é para qualquer pessoa. Então, você que não é policial e que vê alguém cometendo um crime na rua, você não tem obrigação de prender. Você tem uma possibilidade, é possível. Agora, quem é policial, no meu caso, vejo alguém cometer um crime, desde que eu tenha condições, né, de reagir, estou armado, estou numa situação favorável, eu tenho que cumprir aquela prisão, eu tenho que fazer aquela prisão, não é uma escolha minha, tá certo? O 301 basicamente serve para isso, para mostrar o que é flagrante facultativo e o que é flagrante obrigatório, tá certo, pessoal? O artigo 302 é aquele que trata do que a gente tinha acabado de conversar, que são as modalidades legais de flagrante, né? Ou seja, o que é para a lei situação de flagrante? Porque a gente disse ali atrás, né? O cara pode ser preso quando ele está em situação de flagrante. O que é flagrante para a lei, Rafael? Isso que eu quero saber. O artigo 302 te diz, de forma muito clara, em 4 incisos, quando é que alguém pode ser considerado em flagrante delito. Olha o que diz o inciso 1. Está cometendo a infração penal. Então, isso daqui é o mais clássico, né? O cara está roubando alguém aqui, passa a viatura da PM e vê ele roubando. Está cometendo crime. Isso é flagrante. Artigo 302, inciso 1. Artigo 302, inciso 2. Acaba de cometer. Ou seja, a polícia está passando, o cara já acabou de roubar, mas foi agora, assim, 10 segundos, né? E aí a vítima, pega ladrão. Isso acontece muito, pessoal, assim, né? Não todos os casos, mas acontece muito. Pega ladrão, a polícia já chega, acabou de cometer. Isso também é flagrante. Se eu te perguntar na prova onde está embasado isso, você vai falar 302, inciso 2. O 302, inciso 3, ele trata da perseguição. Gravem essa palavrinha aqui, tá? Porque isso cai em prova, pessoal. Para diferenciar, você tem que gravar as palavrinhas que eu estou grifando. O inciso 3, que é o flagrante impróprio ou imperfeito, é aquele que tem perseguição. Então, olha só. Quando o agente é perseguido, logo após o crime, pela autoridade, pelo próprio ofendido ou qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração, né? Então, acabou de acontecer o crime, por exemplo, de homicídio. A polícia não viu o cara,
mais as pessoas falam para onde ele foi. E aí vem no encalço dele e a polícia vai procurando, consegue perseguir ele por um determinado número de tempo, né? E pega o cara. Mas tem que ser um tempo, um lapso pequeno, pessoal, uma perseguição. Ou seja, passou por aqui não sei quem? Passou, foi para lá. E aí a polícia atrás. Passou não sei onde? Foi para lá. Isso é perseguição, tá? Não é ficar 5 dias sem ver o cara e ver ele na rua, ó, perseguimos ele. Não, isso não é perseguição, tá? Inclusive, essa é uma grande discussão, né? O cara cometeu um homicídio 3 dias atrás, ninguém achou, ninguém conseguiu perseguir, ninguém conseguiu fazer nada. Agora a gente encontra ele na rua, o que pode fazer? Nada. Quer dizer, posso investigar, eu posso qualificar, eu posso chamar ele para depor, mas prender em flagrante, eu não posso. Ele vai responder o processo penal? Claro que vai, mas ele não vai ser preso em flagrante, porque ele não está em nenhuma dessas situações aí. Não foi logo após que ele foi perseguido ou encontrado, tá? Esse logo após, por mais que seja muito discutível, pessoal, e não necessariamente seja 24 horas, o prazo de 24 horas é razoável para se tratar o que seria esse logo após. Mas já teve casos em que se demonstrou, né, na prática, que a polícia estava perseguindo o cara por mais de 24 horas. Se sim, entra no inciso 3 e ponto final. Tá certo? O inciso 4 é encontrado logo depois. Aqui, ó, eu quero que vocês gravem essas palavrinhas, porque isso aqui cai em prova misturando, pessoal. Sacanagem, mas cai. Então, ó, o perseguido, ele tem a ver com flagrante impróprio. E o encontrado com objetos, armas e papéis que façam presumir ser autor da infração é o presumido, ficto. Por quê? Porque ele é encontrado com aquilo logo depois do crime. Né? Qual que é o exemplo de flagrante ficto? O cara roubou alguém, não teve perseguição. Né? Não conseguiu chegar a tempo à polícia, mas, tipo, 2 horas depois, o cara foi abordado do outro lado da cidade por uma outra equipe da polícia com a moto que ele roubou. Né? Logo depois do crime, ele foi abordado com objetos, papéis ou instrumentos que façam presumir ser ele autor da infração. É esse inciso. Não houve perseguição. Então é o flagrante próprio ou presumido. Já prendeu gente assim, Rafael? Já demais. Já fiz muitos casos em que a polícia militar, nessa situação, aborda uma pessoa em outra situação, porque às vezes sabe quem são, né, os autores de crime ali daquela região, para o cara está com o negócio roubado. Quando vai ver, a vítima já tinha feito BO 2 horas atrás, a vítima está lá na delegacia desesperada, aí você liga um caso no outro, pô, prisão. Tá certo? Beleza? Cuidado. Flagrante impróprio tem perseguição. O flagrante ficto ou presumido, ele é encontrado logo depois com os objetos. Saibam diferenciar esses dois. Tá certo? E aí já passo com vocês, né? Vou deixar para vocês a leitura lá da parte da prisão em flagrante 301 até 310. Passo agora com vocês para a leitura e estudo da prisão preventiva. Beleza, pessoal? Prisão preventiva. Só uma observação, a prisão temporária, gente, ela não está no CPP, tá? A prisão preventiva está no CPP. A prisão temporária está numa lei, a Lei 7.960. Por isso, quem estuda ela com vocês é o professor de legislação extravagante. Nosso grande, enorme em todos os sentidos, João Gabriel. Beleza? Conceito de prisão preventiva, então, que eu vou analisar com vocês. João Gabriel vai analisar prisão temporária. Conceito: prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do MP, ou seja, o delegado ou o MP pode pedir prisão preventiva, do querelante ou do assistente também, durante as investigações ou o processo penal, sempre que preenchidos os requisitos legais do 313 e 312. Basicamente, pessoal, eu quero que vocês entendam. Entenda para depois decorar. Tem que decorar, Rafael? Tem sim. Não vem com essa de que você passa em prova sem decorar, não. Tem que decorar. Mas primeiro é bom que você entenda para você decorar mais fácil. Né? O que é prisão preventiva? Prisão preventiva é aquela que serve para o processo. Não tem flagrante, mas já não é mais essa situação. Agora, só que a gente quer prender o cara por algum outro motivo que é interessante ao processo, que é interessante para aquele momento, mas ainda não tem prisão-pena, não chegou um trânsito em julgado. Como é que eu faço? Prisão preventiva. E como é que eu sei quando é que cabe ou não, Rafael, a prisão preventiva? Você vai ler, você vai decorar, você vai colocar no teto da tua casa os artigos 311, 12 e 13. 311, 12 e 13, pessoal, porque eles vão te dizer quais são as situações em que cabe prisão preventiva.
Lembra só do seguinte, a prisão preventiva é regra? Não. Na verdade, a regra é a pessoa ficar solta, né? Ah, mas mesmo quem cometeu o crime? Sim. Se ele não está continuando a cometer crime, se ele não está ameaçando testemunha, se ele não está ameaçando fugir, ele vai ficar solto até acabar o processo. Isso se chama presunção de inocência. Isso é presunção de inocência. Então, se o cara não está fazendo besteira, mesmo que ele tenha cometido o crime, ele fica solto até o final do processo. Essa é a regra. Agora, exceção. Ameaçou testemunha. Não para de cometer crime, um atrás do outro. Aí a gente já pode pedir a prisão preventiva. Olha o que o 311 diz. Né? Como eu falei, como é que eu sei se cabe prisão preventiva? Você vai ver se encaixa no 311, no 312, no 313. Tá? Primeiro, o 311 fala quem pode pedir. Né? Ele é até mais simples. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ou seja, cabe preventiva tanto no inquérito quanto na ação, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, como eu falei. Qualquer prisão, exceto a prisão em flagrante, é decretada pelo juiz, tá? A requerimento do MP, do querelante, do assistente ou da autoridade policial. Esses são quem pode pedir, tá? Desse dispositivo, nós temos que tirar uma grande observação. Uma grande observação. Antigamente, pessoal, o juiz podia determinar preventiva de ofício. O que é de ofício? É por força própria, sem ninguém pedir. Antigamente podia. E os juízes faziam muito isso. Às vezes o juiz via lá, não, é necessário, o cara está cometendo um monte de crime, ou o cara está ameaçando testemunha e tal. O juiz mesmo decretava. Só que a lei 13.964, que é o famoso pacote anticrime, ele veio e mudou isso. Hoje em dia o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. Você vê que a redação do artigo 311 mudou. Antes ela dizia que o juiz podia decretar de ofício ou a requerimento. Agora não. Só pode decretar requerimento. Por que isso é importante para a prova de advogado, para a prova da OAB, Rafael? Porque é o seguinte, pessoal. Se o juiz decreta uma prisão preventiva sem pedido, ela é ilegal. E aí você vai arguir essa ilegalidade para que a prisão seja relaxada. Correto? Então presta atenção. Prisão preventiva só a pedido. O juiz não pode agir por força própria, tá? O 312, ele nos fala das possibilidades, né? São os chamados fundamentos da prisão preventiva. Ou seja, quando é, Rafael, que eu posso pedir? Né? O 311 ele falou quem é que pode pedir e que o juiz tem que decidir, mas que o juiz não pode decidir de ofício, tem que ter pedido. O 312, quando é que pode ser pedida prisão preventiva? Vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como, primeiro, garantia da ordem pública. Resumindo, pessoal, garantia da ordem pública é quando a pessoa não para de cometer crime. Né? Então o cara cometeu um furto aqui e ele está cometendo vários outros. Né? E aí eu tenho provas disso. Ele está atentando contra a ordem pública. Essa é a primeira e a mais comum fundamento, o primeiro e o mais comum fundamento da prisão preventiva. Tá? O segundo, ordem econômica. É mais ou menos a mesma coisa que o primeiro, só que em crimes econômicos. Totalmente dispensável isso daqui na lei. Tá? O terceiro, conveniência da instrução criminal. Aqui a gente prende pelo bem do processo, não é da ordem pública. Aqui a gente prende por quê? Porque o cara está ameaçando testemunha, porque ele está tentando acabar com provas, ele está tentando destruir provas. Então, pela conveniência do processo. Tem que ficar provado, pessoal. Lembre, prisão preventiva não é a regra, é a exceção. Logo, eu tenho que provar que aconteceu alguma coisa de errado. Tudo bem? E o quarto, assegurar a aplicação da lei penal. O que é assegurar a aplicação da lei penal para eu poder decretar uma preventiva? Quando o cara dá indício de que vai fugir, né? Aqui na prática é muito difícil, pessoal, provar, né? Porque assim, como é que eu vou provar que o cara vai fugir? A doutrina dá exemplo, tudo bem. Ah, o cara coloca a casa à venda, o cara pede demissão do emprego. Só que os doutrinadores, às vezes, parece que eles não conhecem quem é o cliente principal da polícia. É o cara que não tem emprego, que não tem casa, que às vezes está perdido no mundo, que não está em lugar nenhum. Você não consegue ter indícios de que ele vai fugir, né? Mas está aí. Assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, de alguma forma ele demonstrou que vai se furtar da aplicação da lei penal, a gente vai pedir a preventiva para ele ficar preso, não conseguir fugir, não conseguir se desvencilhar do processo penal, tá? E aí, esse final, ele meio que fala o óbvio, né? Quando houver prova da existência do crime, ou seja, eu não posso pedir preventiva ao relento, eu tenho que provar que um crime aconteceu, minimamente, né? E indício suficiente de autoria. E de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O perigo é essas possibilidades anteriores, né? Ele está indo contra o processo, ele está dizendo que ele vai fugir, está mostrando que vai fugir, ou ele está cometendo crime e daí por diante. Ou seja, as situações, os fundamentos estão aí para vocês. E além disso, eu falei, 311, 12 e 13, tem que conhecer os três para poder falar em preventiva. O 313, ele fala das hipóteses de cabimento. Então, no 312 eu falei os fundamentos, as situações. Agora, no 313, eu falo as hipóteses de cabimento, ou seja, em que tipo de crime? Eu posso pedir preventiva, Rafael, em qualquer crime? O cara cometeu ameaça contra o vizinho dele, né? No primário, bons antecedentes, nunca tinha sido preso, nunca tinha sido nem levado para a polícia, cometeu uma ameaça contra o vizinho dele. Eu posso pedir preventiva? Não. Tem alguns crimes específicos no seio dos quais você vai poder pedir a medida de prisão preventiva. Tá certo? Olha o que diz o 313 e conheça quais são esses crimes. Ó, nos termos do artigo 312 desse código que a gente acabou de ler, será admitida a decretação da prisão preventiva nas seguintes hipóteses. Primeiro, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ou seja, crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. O que é isso, Rafael? Furto qualificado, roubo, homicídio, tráfico e daí por diante, tá? Qualquer crime doloso que tenha a pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Rafael, essa é a única possibilidade? Não. É possível também, pessoal, se ele já tiver sido condenado por outro crime doloso. O que é isso? Se ele for reincidente. Então, às vezes, o crime que o cara cometeu agora, ele não é maior do que 4 anos. Aí não dá para encaixar no inciso 1. Por exemplo, a pena do furto simples, a pena máxima do furto simples é de 4 anos exatamente. Então, em tese, não dá para ser o inciso 1, porque tem que ser maior do que 4 anos, e a pena do furto é de 4 anos. Aí você pensa assim, então é impossível, por um furto simples, não qualificado, decretar preventiva? Não, não é impossível, porque se ele for reincidente, eu encaixo ele no inciso 2. Ou seja, se ele tivesse sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso, né, o prazo de depuração, depois você dá uma olhada lá, tá certo? O inciso 3 fala do crime que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, uma última possibilidade de prisão é para garantir as medidas protetivas no âmbito, né, de crimes contra idoso, contra mulher. Pessoal, é baseado nesse inciso aí que a gente primeiro nega a fiança e depois pede prisão preventiva em grande parte dos crimes cometidos contra a mulher no seio familiar, no seio de violência doméstica. Por quê? Porque como é que eu vou... Às vezes o cara ele já demonstrou por todos os meios que se eu pedir o afastamento dele de casa, ele não vai respeitar. Às vezes já até aconteceu e ele não respeita. Então qual é uma saída? Pedir preventiva. Eu vou pedir com base no quê? Nesse inciso aí. Tá certo? Então dá uma olhada, depois lê também o parágrafo primeiro, porque vai te ajudar muito. E agora, uma última observação, mais um chute, mais algo aí que eu arrisco, né, para a prova de vocês. Uma alteração também do pacote anticrime, é muito importante conhecer as alterações, elas costumam ser cobradas demais, que é a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Pessoal, olha só. Prisão preventiva tem prazo, Rafael? Não tem. Não tem. Cuidado, não confundam, pelo amor de Deus. Prisão pena, que é aquela lá no final do processo com trânsito em julgado, essa tem prazo. É o prazo, né, que o juiz coloca na sentença. Tranquilo. Prisão temporária, que é aquela que você estuda lá com João Gabriel, que é a prisão do inquérito, a prisão de investigação. Ela também tem prazo? Também tem. Está na Lei 7.960. E a prisão preventiva tem prazo, Rafael? Não. Por isso que a gente gosta mais da prisão preventiva, porque ela não tem prazo. Enquanto tiver presentes os requisitos, a gente, na verdade, pode deixar o cara preso, né? Então, assim, desde que tenha decisão judicial. Por isso que na prática, às vezes você percebe que quando cabe prisão temporária e ao mesmo tempo prisão preventiva, na prática, tá, pessoal? Não em prova, na prática, a gente sempre pede preventiva. Por quê? Porque não tem prazo. Então, assim, o cara cometeu um furto, cometeu outro furto. Está demonstrando que vai cometer um furto atrás do outro. A gente pede a preventiva dele. E aí ele fica lá, né, até
o juiz decidir de forma diferente. O juiz decidiu que tem que prender, depois o juiz tem que mandar soltar. Se ele não mandar soltar, continua. O fato é, antigamente, a prisão preventiva ela ficava no tempo, né? Ela já não tinha prazo e não tinha nenhuma reanálise. O que o pacote anticrime fez? Ele continuou deixando a prisão preventiva sem prazo, tá? A prisão preventiva não tem prazo. O que o artigo 316 fez? Ele colocou uma necessidade de revisão a cada 90 dias. Então, a cada 90 dias, o juiz que decretou a prisão preventiva, não é o juiz do tribunal, né? É o juiz que decretou a prisão preventiva, ele tem que ir lá e dar uma decisão no processo, dizendo, estão presentes ainda os requisitos? Então continua. Não estão presentes? Então não continua. Cuidado, isso não é um prazo para a prisão preventiva, porque ela pode ter quanto tempo for, é só um prazo para que haja uma reanálise. Na prática, pessoal, as decisões vão sendo dadas, né? A cada 90 dias, se o juiz entende que estão presentes ainda as mesmas condições, mantém-se a preventiva. Mantém-se a preventiva. Ah, Rafael, mas como que o juiz sabe? Não se preocupa com isso agora não, sinceramente. Tá? Se preocupa com isso agora não, porque isso não cai na sua prova. O que vai cair na sua prova é que a cada 90 dias o juiz tem que, de ofício, reanalisar a prisão preventiva. É isso que diz o novo artigo 316, que é mais uma aposta minha para a prova de vocês. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, fechamos aí a nossa análise de processo penal. Para vocês que vão fazer o exame de ordem, né, eu deixo aqui todos os meus votos de sorte também, né? Sorte é necessário para a prova, mas não só disso, de competência, de estudo, e agradeço muito a confiança de vocês, tanto em mim, como professor de processo penal, quanto também no nosso corpo de professores do Universo Juris, que é extremamente qualificado e que estará com vocês em todos os momentos, até a sua prova e inclusive depois. Pessoal, fico muito feliz de ter passado esse tempo aqui com vocês. Vocês sabem que estou sempre muito aberto a perguntas, a indagações, a pedidos de ajuda. Quem quiser falar comigo, entre em contato pelo Instagram, principalmente, mais fácil, né? Rafael Medeiros, tudo junto, _prof. Vocês vão me achar. Não tem erro. Tranquilo? Estou à disposição. Qualquer coisa é só falar comigo. Um grande abraço e até a próxima.